Muito bem. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 5. Nós vamos orar e pedir às crianças para saírem, tá? Ter o momento delas. Mas antes disso, vamos só ler o trecho da Palavra de Deus. Hebreus capítulo 5. Verso 11 em diante. É aqui que nós paramos, né? A última vez que eu estive com os irmãos foi no verso 10. Hebreus capítulo 5, verso 11 em diante. A palavra de Deus diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Desta forma, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus assim permitir. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra, louvado seja o Teu nome. Fortalece-nos, ilumina-nos e ajuda-nos a, diante de Ti, movido pelo Senhor, a sermos instruídos, alimentados, onde a nossa vida iluminada pelo Senhor conseguimos dar passos largos em direção a Ti. Então, se conosco do maior até o menor, fazendo com que o Teu povo seja edificado nessa noite, e a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair? Muito bem, lutando pela maturidade cristã. Obviamente eu vou trazer um ensino resumido, já que eu estou tendo alguma dificuldade para escrever tudo que eu gostaria de escrever para os irmãos, tá bom? Mas espero que seja o suficiente para nós. Logo daqui uns 10 dias ou 12, eu devo tirar mais uns 5 dias para a mão funcionar direitinho, aí eu consigo voltar melhor. Muito bem, lutando pela maturidade cristã. O texto de Hebreus é esse texto desafiador, já que no capítulo 6, verso 1, ele diz, por alguma razão, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Significa que podem existir ações da parte da igreja que sirvam de obstáculos ou impeditivos para que o processo de maturação cristã aconteça, não somente aconteça, mas aconteça na velocidade em que é para acontecer. Na última vez em que nós conversamos, falamos sobre o sacerdócio de Cristo, um exemplo para o nosso sacerdócio. Você lembra que lá no capítulo 5, nos versos iniciais, tem que ser alguém capaz de condoer-se. Essa palavra aqui é um pouquinho estranha, né? Porque a gente não usa muito condoimento. A gente usa condimento, mas condoimento é meio estranho, né? Para nós não é de comum do uso do nosso vocabulário. Mas um bom sacerdote deve ser aquele que é capaz de condoer-se, identificando com seus iguais, tratando de maneira mansa, homens com homens, sendo moderado nas suas palavras. Mas também nós vimos que existe uma honra no ofício e no exercício do sacerdote, não só do sacerdócio de Jesus Cristo, mas, obviamente, do sacerdócio dele para o nosso sacerdócio.
e também existem várias dificuldades, ele menciona isso no capítulo 5, no verso 7 ao verso 10. Então, o exemplo do sacerdócio de Jesus Cristo seria um exemplo onde nós deveríamos ser capazes de nos condoermos, deveríamos entender a valoração que existe no exercício sacerdotal e deveríamos entender as possibilidades reais de exercermos esse sacerdócio, apesar das dificuldades inerentes no ofício. Verso 1 do capítulo 6, então, ele começa a dizer para que a gente abaixe a guarda e faça alguma coisa, que eu gostaria de dizer quais coisas são, para que a gente consiga se deixar levar para um lugar melhor, para um lugar de maturidade, perfeição aqui é esse lugar de maturidade. É interessante também que no capítulo 5, verso 11, o primeiro versículo que nós lemos hoje, ele diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. De que coisas ele está mencionando? São óbvias, que são as coisas que dizem respeito ao capítulo 5, verso 10, tendo sido nomeado por Deus, Jesus Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele precisa explicar outras coisas ainda a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito conteúdo ainda a este respeito, que são difíceis de explicar, mas ele encontra alguma dificuldade na igreja, já que ele não consegue avançar para um elemento onde exige uma elaboração maior. Por quê? Porque existe uma dificuldade, a igreja parou em alguns pontos que ela já deveria ter passado faz muito tempo. Nesse sentido, então, entramos no nosso ponto, como é que a gente faz para podermos, no capítulo 6, verso 1, deixar-nos levar para o que é perfeito, ou o que a gente faz para lutar pela maturidade cristã. A primeira coisa, me parece, que é ter a postura correta. Como é que a gente faz para ter a postura correta? A gente deve evitar a deterioração espiritual. O autor fala aqui que eles, nós já vimos isso até o capítulo 5, passaram por muitas coisas na carreira cristã, todavia, por falta de determinadas atitudes, uma deterioração se manifestava. De que maneira? Duas formas. Primeiro, eles não avançavam. Verso 12, vocês deveriam ser mestres. Isso significa que, por alguma razão, eles não chegaram onde deveriam chegar. Ser mestre, nesse sentido, não é ter, obviamente, um título acadêmico, mas ser mestre, nesse sentido, diz respeito a, literalmente, termos condições de, depois de aprendermos por intermédio de conceitos e experiências, transmitirmos aquilo que nós aprendemos a outras pessoas. Eu vou repetir porque isso é importante. Ser mestre nessa circunstância significa ter a capacidade de aprender por intermédio de conceitos e práticas, elementos a respeito da vida cristã. Temos, então, agora condições de, depois de aprendido, instruirmos e passarmos a outras pessoas. Então, não é ser mestre do ponto de vista de ser sabidão, de saber muitas coisas, de saber ter uma boa elaboração, uma boa abstração teológica a respeito dos conteúdos espirituais. Não tem nada a ver com isso. Ou melhor dizendo, não tem a ver só com isso. Tem a ver com o fato de ter esta capacidade para que você tenha condições de ter conteúdo aprendido para instruir a vida de outras pessoas. Aí eu me lembro de Jean Piaget, que ele fala que isso que ele está dizendo aqui, Jean Piaget chama de, muitos outros chamam de outros nomes, né? Ele chama de acomodação. Acomodação é quando a gente aprende determinado conteúdo e aquilo ali assenta no nosso coração e a gente não é mais ou menos como alguém que vai fazer uma prova da faculdade e diz assim, e aí fulano, tudo bem, você estudou? Não toca a mão em mim não, porque eu estudei para a prova, se você tocar eu vou esquecer metade das coisas que eu aprendi, aí você vai andando meio assim, robozinho assim, senta e não quer nem olhar para o lado, porque se você fizer assim cai o conhecimento e ele não volta mais. Significa que você obteve um conhecimento, mas ele não acomodou no seu coração.
Eu me lembro de fazer na Universidade Federal do Mato Grosso, dando aula para a turma de psicologia, dizendo que eles deveriam fazer prova comigo, as avaliações seriam seriam apenas duas, leitura e prova oral. Teve gente que achou assim, ficou apavorada. Eu falei, não, calma, o objetivo não é humilhar ninguém, mas o objetivo é saber aquilo que foi acomodado dentro de você. Eu me lembro que numa dessas provas orais, teve alguém que passou mal em sala de aula. Eu disse, não, pode chamar aí o enfermeiro, chamaram o enfermeiro, a pessoa saiu, cuidaram da pessoa, tudo certinho. Resolvido, a pessoa entrou e eu continuei fazendo a prova oral com quem estava presente. Quando a pessoa entrou, eu falei, você está melhor? Estou. Você se acalmou? Acalmei. Então, senta aí que você vai fazer a prova, porque você sai só num caixão, que você vai sair daqui sem fazer a prova. Fora disso, você vai fazer essa prova. Por quê? Porque o objetivo é saber, não o que você sabe, aquilo que está acomodado dentro de você. Isso é tão sério, que Paulo fala lá aos Tessalonicenses, que estas coisas que estão perturbando o coração de vocês, eu já ensinei para vocês. Vocês têm memória curta. As coisas não assentaram no coração de vocês. E por conta disso, vocês estão sendo perturbados, quer pessoalmente, quer através de textos escritos, fazendo com que vocês fiquem absolutamente apavorados a respeito da vinda de Jesus Cristo de maneira totalmente desnecessária. Porque estas coisas, Paulo, o apóstolo Paulo, já havia ensinado à igreja e que ele retomaria para trazer a lembrança e a memória ao coração dos irmãos. Então, o perigo de nós, literalmente, não acomodarmos as coisas dentro do nosso coração, não avançando para próximos passos e outros assuntos, entre eles, o assunto a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, pode fazer com que a gente caia na deterioração, no desfacelamento ou na desintegração. As coisas vão quase como aqueles que tomam remédio para queimar a gordura, que a gente não consegue queimar por intermédio de exercícios, quase que seria um tipo de remédio onde queima aquilo que nós aprendemos e aquilo vai se esvaindo de cada um de nós, pois aquilo que foi aprendido por intermédio de conceitos e pela prática deve ser transmitido a outras pessoas. Quando esta roda não é completada, nós não avançamos para outros degraus da vida cristã. Então, Deus não dá nada a nós pensando somente em nós. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, porque é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia com aquela consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então, uma das maneiras de percebermos se nós avançamos na vida cristã é se determinados conceitos eles se acomodaram dentro de nós, de tal maneira que nós os dominamos pelo conceito e pela prática, que temos todas as condições dadas por Deus para transmitir a outras pessoas. Nem estou inventando, isso é antigo. Porventura não te escrevi, diz Salomão, excelentes coisas a respeito de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não te escrevi excelentes coisas a respeito de conhecimentos e conselhos, coisas maravilhosas, espetaculares, do maravilhoso conselheiro? Para quê? Para que você tenha certeza das palavras da verdade. Com qual finalidade? Para que você possa responder claramente aos que te enviarem. A razão de termos certeza das coisas que são possíveis terem certeza, não é para que nós tenhamos simplesmente certeza daquilo que é possível ter certeza, é para que nós tenhamos condições de, com essa certeza, ajudar aqueles que estão na dúvida, como foi o texto, por exemplo, de Judas mencionado. Salvai os que estão em dúvida. Eu não posso salvar o que estão em dúvida se eu estou tanto em dúvida quanto a pessoa que também está em dúvida, isso não faz o menor sentido. Então, significa que o avanço da vida cristã
se dá justamente pelo processo de discipulado. Irmãos, se nós não discipulamos alguém, é uma demonstração clara de que alguma coisa está errada com a nossa vida, que determinados conceitos não foram acomodados e nós temos dificuldade de instruir outras pessoas. Ele diz, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que estes homens fiéis e idôneos possam instruir a outros. E isso termina quando? Termina quando Jesus Cristo voltar. A pergunta bem clara é isso. Se a gente quer saber se estamos na nossa carreira cristã indo em direção à maturidade, é só a gente responder quais são as pessoas que nós estamos discipulando. Não importa se nós somos de qual idade. O que importa é que o que eu aprendi, eu tenho que repassar à vida de alguém. Quando isso não acontece, não há um avanço. Quando não há um avanço, há uma demonstração clara que esta falta de avanço existe uma ligação intrínseca, inquebrável, entre a condição espiritual de alguém e o entendimento dela a respeito das coisas espirituais, a ponto de ter a habilidade necessária para transmitir isso que ela aprendeu pelo entendimento para outras pessoas. Por quê? Porque Deus usa pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. É assim que funciona no reino dos céus. Eu vou repetir. Deus usa pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Se você acha que é diferente, pode ir embora. Não é vir aqui, não precisa ir em lugar nenhum. Deus vai te instruir no telefone da caixa preta na sua casa. Isso não existe. Deus vai usar pessoas. É por isso que a gente vem à igreja, por isso que a gente faz momentos de oração, por isso que a gente convive com os irmãos, para que Deus, através dos irmãos, fale ao nosso coração, para que Deus use a vida de pessoas que Deus já trabalhou para falar ao nosso coração. Porque do mesmo jeito que Satanás se utiliza de pessoas que ainda não foram convertidas para tentar-nos e empurrar-nos para longe dele, ele também usa pessoas que já se converteram, que eventualmente estão com o coração naquele momento vazio, para instigar determinadas circunstâncias, como Paulo mesmo fala aos Coríntios, se alguma coisa eu perdoo na presença de Cristo, eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois eu não lhe ignoro os seus objetivos. Os objetivos de, através daquelas pessoas da igreja de Corinto, que tenham determinadas coisas cinzentas na sua alma, sejam elementos o suficiente para Satanás instigar coisas na sua alma, a ponto de desestabilizar a vida espiritual desta pessoa e, por conseguinte, da igreja. Então, uma das maneiras da gente se preocupar com a nossa maturidade espiritual é ter a postura correta, evitando não avançar. Porque um dos problemas que a igreja dos Hebreus tinha é que eles não avançaram. Para onde? Não é para só um entendimento, é um entendimento com capacidade de transmissão. Quando é que você sabe que você aprendeu? Quando você é capaz de transmitir aquilo que você sabe. Então, a pergunta é simples. Quem é que você está discipulando? Porque se não tiver, nós temos um problema na vida cristã. Aqui ou em qualquer lugar, comigo ou semigo. Eu também estou debaixo da mesma questão. Se a gente não discipular alguém, a gente vai ter problema, porque a gente não avança. Segunda coisa, ainda sobre a primeira coisa, a gente não só não avança, mas a gente perde aquilo que foi conquistado. Verso 12, atendendo ao tempo decorrido, deveriam ser mestres, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo os elementos, os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou como ele diz no capítulo 6, verso 1, os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo. A menção que ele diz é que pode haver estagnação, mas também pode haver regressão. Tá, não é regressão de Freud não, tá bom? Eu estou falando de outra regressão. A regressão é que a gente volta de onde nós deveríamos voltar. Não é regressão a voltar no útero da mãe, não tem nada a ver com isso. É volta do ponto de vista de quem perdeu aquilo que conquistou. A gente não só não avança, como a gente regride. O que significa que na vida cristã,
Ou a gente cresce ou decresce. Não tem meio termo. Porque quando você estagna, você está dando o primeiro passo para a regressão. Como é que isso se manifesta? Não é que ele está desprezando aqui a necessidade ou a importância do leite. O leite tem o seu valor. A grande questão é a fase com que esse leite será transmitido. Diz o texto que ele é tão importante, mas ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através dele você seja dado conhecimento para a salvação. Então, leite certo é bom, leite das coisas elementares são coisas boas. O problema é que o leite certo precisa vir na fase certa, porque o leite errado na fase certa é errado, mas o leite certo na fase errada também é errado. Tá, eu vou repetir. O leite errado na fase certa é errado, mas o leite certo na fase errada também é errado. A gente precisa tomar o leite certo na fase certa. Então, para exemplificar isso, é bem simples. Imagine que hoje, na hora do almoço, todos nós, como adultos, iríamos almoçar 200 ml de leite NAN. E vai para casa e fica feliz, porque é isso que tem para hoje. Você vai dizer, mas não pode, um homão desse tamanho, uma mulher desse tamanho, tomar leite NAN, isso significa que você está jogando fora o valor das propriedades existentes do leite NAN? Não, mas para a fase em que nós nos encontramos, ele é absolutamente inconveniente. Ou se você quiser fazer o contrário, também dá. Bate uma vitamina de leite com banana e abacate, com açúcar, tá? Não põe adoçante, põe açúcar ali, um pouquinho ali. Os médicos vão ficar até doidos. Põe um pouquinho lá de açúcar, só um pouquinho, né? Um pouquinho de açúcar lá, bate um negocinho gelado e dá para o recém-nascido. Ah, mas qual é o problema? É o leite bom. É vitamina de leite com banana e abacate. Que coisa deliciosa, geladinho. Então, mas é o leite certo para a fase errada. Está errado. Então, o que ele está dizendo é que eu e você precisamos prestar atenção em que fase da vida cristã que nós nos encontramos, porque o alimento ingerido, ingestado por cada um de nós, precisa ser compatível com o momento de vida cristã que nós nos encontramos. E nós não podemos, no momento de vida cristã, permanecermos eternamente com leite NAN. Isso tem um determinado momento, e é pouquinho, daqui a pouco já passa a necessidade, você precisa engrossar um pouquinho mais o leite, já pensou você mamando, os adultos aí, mamando no peito da sua mãe até hoje? Que coisa mais esquisita, que coisa estranha, mas foi uma bênção, foi uma graça de Deus para quando éramos recém-nascidos, mas hoje está completamente fora de questão. Significa que tomar as coisas e ignorarmos a fase em que nós nos encontramos é literalmente a receita para regredirmos na fé. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, está fora do lugar, não só por alguém que não está pronto para exercer o reinado, mas também os príncipes se banqueteiam de manhã. Não tem banquete de manhã, tem banquete na hora do almoço. Está completamente, é fora de hora, irmãos. Então, muito cuidado, porque isso aqui, na verdade, é uma exortação e uma chamada de atenção para cada um de nós, prestarmos atenção na compatibilidade do alimento à medida que a nossa vida cristã passa. O alimento inicial, ele é bom, ele vai falar mais disso, mas a gente precisa vencer essas etapas. Na verdade, ele faz uma menção no verso 12, dizendo, necessitados de leite e não de alimento sólido, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Pergunta, de que palavra da justiça ele está se referindo? Dá a impressão que ele está falando da sala da justiça. Né? Não, ele não está falando disso, não. A palavra da justiça que ele faz menção diz respeito, provavelmente, a estas coisas do verso 11,
que temos que dizer e difíceis de explicar. A respeito de quê? A respeito de Melquisedeque, Melech Tzadik, ou Melech Tzadek. Tzadek é de justiça, o pai, Melech é o rei. Melquisedeque, que é um tipo de Jesus Cristo, literalmente, é aquele que é um rei da justiça. Sacerdote, que é um rei da justiça. Semelhantemente a Melquisedeque, que ele apenas introduziu isso nos capítulos anteriores, e que ele vai desenvolver isso, especialmente no capítulo 7, e que ele está dizendo, olha, eu vou introduzir conceitos que são um pouco mais difíceis do nosso entendimento, mas absolutamente necessários. Então, quando é que eu sei que eu estou crescendo na vida cristã? Quando, por exemplo, eu consigo explicar o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, que tem como sua origem, pelo menos historicamente, uma menção lá no rei de Melquisedeque, mostrando que através dele vai apontar para a vida de Jesus Cristo, e como é que Jesus Cristo, sendo um sacerdote da justiça, onde ao mesmo tempo ele é rei, sacerdote, como é que isso pode ser aplicado às minhas incertezas, às minhas dúvidas e aos meus problemas, de tal maneira que eu alcance um fundamento forte o suficiente para que as vicissitudes da vida não sirvam de obstáculos eficazes para nos afastar de Deus, como era o caso. Na verdade, as vicissitudes aqui que eu estou dizendo é ser preso injustamente. As intempéries aqui é ser queimado vivo, como nós estudamos hoje de manhã, alguns diáconos na história, como do sínodo da Holanda, que perdeu a guerra para a Alemanha, e a Alemanha quis meter o bedelho lá na diaconia, e o sínodo de Holanda diz, quem mexe na diaconia de Jesus Cristo, mexe no próprio culto a Deus. Aqui não, e a Alemanha recuou e não meteu a mão naquele lugar. Nós precisamos aprender a termos entendimento do sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, porque isso servirá de fundamento para a nossa vida, não é a quantidade de reuniões, não são reuniões para nós comungarmos da presença uns dos outros, embora estas coisas sejam absolutamente importantes no desenvolvimento da nossa fé. Pelo contrário, é um bom entendimento a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo, que já é absolutamente antigo, para que isto sirva para ser aplicado às coisas da minha vida, para que eu tenha paz daquele que é o Rei da paz, para que eu encontre sossego, onde eu busco justiça naquele que é o Rei da justiça. O sacerdócio de Jesus Cristo é quem vai dar fundamento para cada um de nós, para nada, absolutamente nada, ainda que sejam perseguições injustas impostas pelo Estado ou quem quer que seja, isso jamais nos desviará da fé. Se a gente não é capaz de falar do sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, o que ele está dizendo para a igreja é, provavelmente, é porque a gente ainda é criança na fé. Porque ele está falando coisas básicas, que ele vai dizer, quer dizer, não tão básicas, ele vai dizer que ele vai explicar um pouquinho mais. Mas isso aqui deveria ser fundamento para nós. Deus não chamou a gente para ser menino no juízo. Não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Ser de crianças. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Interessante, né? Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Ou ainda quando ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. A meninice tem tempo, ela precisa ser vencida. A meninice espiritual não pode seguir em toda a nossa carreira cristã. Há um determinado momento, diz as palavras de Paulo, que ele voluntariamente desistiu das coisas próprias de menino. Tem gente que você fala alguma coisa, nossa, que coisa. Ele vai dizer quais são as coisas de menino.
Não pode falar nada que a pessoa não dá, tem que crescer, tem que desenvolver. Porque se nós não desenvolvermos, existe algum prejuízo no exercício da nossa vida cristã. Então, como é que a gente luta pela maturidade cristã? A gente luta com a postura correta, evitando uma deterioração espiritual, não avançando e até regredindo. Eu e você podemos trabalhar para avançar e evitar regredir. Como é que a gente faz isso? Ouvindo rapidamente. Diz o texto do capítulo 5, capítulo 5, verso 11, ele fala assim: vos tendes tornado tardios em ouvir. A palavra tardio é notroi. Notroi, ele utiliza essa mesma palavra em outros lugares com as seguintes traduções. Indolentes, ele vai se utilizar um pouquinho mais na frente, ou, na versão inglesa, ele vai dizer que são preguiçosos. Pessoas que tinham, nós já vimos isso no capítulo 1, alcançado vitórias em várias áreas da vida cristã, sem nenhum problema com relação a isso, mas em determinado momento, em vez de eles continuarem, eles se tornaram preguiçosos. Gente que batalha, que luta, se vacilar, pode em algum momento se tornar preguiçoso. E a preguiça pode ser, inclusive, a preguiça de ouvir. Como diria Zacarias, o povo se ensurdeceu em seus ouvidos. Como diria Jeremias, pregue aos ouvidos de Jerusalém. É interessante quando às vezes a gente está meio cansado, você conversa com alguém, e alguém vem falar alguma coisa que você não está afim de ouvir, você fala, não, eu estou com preguiça. Não é assim não tem um termo mais ou menos assim que a gente fala? Não, fiquei com preguiça. Então, na vida espiritual não pode ter essa nomenclatura. Tipo, vamos falar de alguma coisa que é importante? Não, fiquei com preguiça. Esse é o problema da galera. Eles ficaram preguiçosos e, portanto, tardios. Pessoas que poderiam ouvir rapidamente estão demorando para ouvir, obviamente, seguindo as orientações de Salomão, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 2, onde ele diz, inclinai os vossos ouvidos ao entendimento. A palavra inclinação significa, literalmente, quando um camelo se ajoelha, um animal, para beber água, ou quando alguém inclina a cabeça para beber água pelo cântaro que está cheio de água. Inclina os seus ouvidos para receber da parte de Deus, ou se ajoelha para poder beber da água do Altíssimo. Mas o povo, por alguma razão, diz o texto do Antigo Testamento, até Deus ficou estupefato, escandalizado, porque a mim me abandonaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Tem gente assim, que ao invés de ouvir o Altíssimo, ao invés de ouvir a verdade que desceu do céu, a verdade que, baseado em Jó, lá na autobiografia que já foi apresentada para os irmãos, onde se encontra a sabedoria, ela não se encontra no abismo, ela não reina entre os homens, exatamente por quê? Porque ela não se encontra no meio de cada um de nós, ela desceu do céu, ela desceu do alto, e para ouvir a sabedoria que desceu do alto, ou eu me ajoelho ou eu me inclino para receber o alimento celestial. Por isso que Paulo vai dizer que nós deveríamos ter o nosso entendimento, eleva os olhos para os céus, porque é lá que Jesus Cristo habita, e os nossos olhos deveriam estar fitados lá na habitação de Jesus Cristo. Se inclina para receber aquilo que Jesus Cristo tem para ensinar. Tem gente que não é capaz de fazer isso, se torna preguiçoso, deu preguiça para ouvir. E é por isso que não cresce. Porque com Deus, ou a gente se inclina para o céu, ou a gente se ajoelha para ouvir um rio de águas vivas ensinar a cada um de nós. Então, a gente luta pela maturidade cristã com a postura correta, evitando não avançar, mas avançando, e evitando regredir, perdendo o que se conquistou. E prestando atenção na rapidez de coisas que nós ouvimos. Só para encerrar esse ponto aqui, você já notou que às vezes tem uma determinada conversa, seja lá de quem for, né, os grupos de conversa,
E você está aqui ouvindo, a pessoa fala alguma coisa que seria uma obrigação. Às vezes pai e mãe faz isso, né? Fulano, não sei o que, não ouvi. Aí você fala alguma coisa interessante, nós vamos comer picanha na casa de alguém. Isso eu vou também, hein? Fala pra... ouviu, né? A gente não só vê o que quer, mas a gente também só ouve o que quer. É assim que funciona. Então, o apelo é para a gente ouvir aquilo que Deus quer. A segunda coisa, a gente deveria ter a postura correta para lutar pela maturidade cristã, mas deveria ter a postura correta com exercícios contínuos. Diz aí o verso 13, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, o verso 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Conceitos aprendidos precisam ser praticados, para que eles gerem acomodação, como diria Piaget, no nosso coração, e tantos outros falam as mesmas coisas com outros nomes. Existe uma relação, mais uma vez, intrínseca entre a prática e o entendimento. É interessante que as faculdades precisam ser exercitadas para virarem um hábito. Eu sei que isso é óbvio, mas para a igreja ali não era. É importante perceber que existe um processo de treinamento que não é só em relação à verdade, mas acontece em outros lugares. Por exemplo, tendo olhos cheios de adultério, olha só, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Veja que interessante. Gente que gasta seus dias e a sua energia para praticar a avareza, que por definição é eu não dar aquilo que eu tenho sobrando para mim. Isso pode ser dinheiro, isso pode ser palavras, isso pode ser amor, isso pode ser gestos, isso pode ser o evangelho que foi derramado superabundante sobre a nossa vida. Nós temos de sobra sobre nós. Deus derramou de maneira superabundante, não é nem abundante, superabundante de graça foi derramada sobre nós. E isso porque Deus não dá nada a nós pensando somente em nós. Então aquilo que tem sobrando para a nossa vida, deveríamos naturalmente compartilhar. Discipulado nunca foi um projeto, uma metodologia para que estas coisas se manifestem. O discipulado é apenas um reflexo da manifestação de alguém que está aprendendo e tem de sobra para oferecer para outras pessoas. Evangelização tem de sobra para oferecer para outras pessoas. Dinheiro e ofertas tem de sobra para oferecer a outras pessoas. Se não tem, faz igual a igreja de Corinto, que acima das nossas posses abençoaram aqueles que precisavam. Gente que exercita-se na avareza. Quem é que hoje eu vou andar, que está precisando, eu sei que eu tenho, mas não vou dar? É o fulano. Pede, irmão, e aí? Eu estou com frio. Eu não vou te dar. Eu tenho até 42 blusas, mas não dou. Pede, irmão. Eu estou precisando de sapato. Eu tenho 30 lá na minha casa. Eu tenho até 3, mas não dou. Eu só queria ouvir você pedir, porque tem gente que se alegra das pessoas pedirem. Tem gente que se enche da alma e no peito para que as pessoas se humilhem na sua presença, manifestando as suas necessidades, e elas não têm o desejo e nunca tiveram inicialmente de saciar estas necessidades, seja do evangelho, seja de palavras, seja de amor, de circunstâncias, nada nós queremos compartilhar, porque nós estamos, segundo o texto lá, exercitando a nossa alma na avareza. Digo, todavia, a vós outros e os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como ele diz, as coisas profundas de Satanás. Eu sinceramente desconfio, acho eu que você também deveria desconfiar, com boas razões, quando alguém diz muitas coisas específicas a respeito das hostes malignas e de Satanás, e sabe menos das coisas da pessoa de Deus. Parece que sabe mais do maligno
do que de Deus. É estranho. Por uma razão bem simples. A Bíblia fala mais de Deus do que do maligno. É só isso. Por que você está especialista naquilo que a Bíblia fala menos? Explica isso. É meio estranho. Aliás, diga-se de passagem, eu nem ouço as pessoas falando que sabem tanto de Satanás, que a Bíblia diz que eles não sabem tudo, a gente já sabe disso. O único que tem um conhecimento que não é compartilhado, a onisciência, é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é Ele que tem essa onisciência. Então, obviamente, toda a criação não compartilha desse atributo incomunicável de Deus, e que os principados e potestades aprendem a respeito da variada sabedoria de Deus por intermédio do tratamento de Deus para com a sua igreja. Eu não vejo as pessoas falando daquelas que dizem que sabem sobre as hostes malignas, dizendo que os malignos estão olhando para a igreja dizendo assim, caraca, eu não imaginei, como é que é, velho? Aí vai lá e Deus e trata a igreja de um jeito e o maligno fica olhando, rapaz, eu não imaginava um negócio desse, não. E ele aprende outras características do caráter de Deus da maneira como Deus trata na nossa caminhada dia após dia. Isso é saber das coisas de Satanás e malignas. É como Paulo é perdoar as coisas para que ele não alcance vantagem sobre a igreja. Isso é saber das coisas do maligno. Agora tem gente que sabe das coisas do maligno que sequer foram reveladas na palavra. É muito estranho isso. Muito estranho. Como as pessoas falam do Zé Pilintra e da pombagia. Nossa, é muito estranho. Onde é que você aprendeu de Zé Pilintra e pombagia? Ah, porque foi alguém que se converteu, que era feiticeiro, era do mal. E a pessoa teve uma entrevista com um cara do mal, falando com um do mal. E aí ele revelou, eu sou Zé Pilintra. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Como é que você sabe que ele está falando a verdade? Explica isso para mim. Que lógica que tem isso, irmãos? Ah, você está ignorando a ação dele? Pelo contrário. Eu não só não estou ignorando, que a ação da ignoração dos objetivos malignos na igreja me leva, me impele, me compele, faz com que evoque da minha alma a ação de perdoar os meus irmãos. Porque quando eu não perdoo os meus irmãos, aí Satanás encontra um terreno fértil para agir no meio de nós. Então, se a gente acha que sabe alguma coisa do maligno, isso deveria se manifestar em pessoas que perdoam a seus irmãos. Atos e circunstâncias não perdoadas são alvos fáceis do maligno na nossa igreja, ou em qualquer igreja. Tornai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que vos ponha por cabeças. Eita, aí gostei, né? Deus chamou para ser cabeça e não cauda, mas continua. Tomei, portanto, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e o fiz cabeças sobre vós. Quais cabeças? Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Tem gente que acha que uma boa igreja é aquele que tem um pastor sabidão, inteligentão, temerosão, piedosão. É um pastor que sabe muita coisa. Isso é bom, é uma graça de Deus, não tenha dúvida alguma. Mas o que está errado é a gente imaginar que esta ação da parte de Deus na sua igreja exclui todas as outras pessoas da mesma necessidade de ter sabedoria e ser experimentado. Inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é a capacidade de armazenarmos informações. Sabedoria é a capacidade de saber usar melhor as informações que nós guardamos. A Roquimá de Deus, a sabedoria de Deus, tem a ver com a capacidade de nós buscarmos em Deus aquilo que não existe em nós, de aprendermos determinados elementos, e à medida que nós aprendemos, nós dizemos para Deus, e agora? Eu tenho 10 opções, o que eu faço? E nós vamos, literalmente, em cada circunstância da vida, pedindo graça de Deus para saber usar aquilo que graciosamente nos foi concedido por intermédio da inteligência que Deus nos deu. Como ele fez, por exemplo, com Daniel e seus amigos. Inteligentes, mas Daniel
mais inteligente do que todos eles. E um homem se constituiu pela prática de um homem sábio. Então aqui ele diz que há homens sábios, inteligentes e experimentados seriam chefes de milhares, de 100, de 50 e de 10. Porque para dirigir milhares de pessoas precisa ter sabedoria. Mas para dirigir 100 pessoas também precisa de sabedoria. Entretanto, para dirigir 50 pessoas também vai precisar da mesma sabedoria. Mas ele diz que para dirigir 10 pessoas também precisa de sabedoria. O que significa dizer que todos nós, se vamos ser professores, por exemplo, de escola dominical, uma escola lá de 10 pessoas, precisamos de sabedoria. Se vamos dirigir determinados PGs na vida da igreja, que tem 10 pessoas, também precisa de sabedoria. Precisamos ser experimentados, precisamos adquirir a roquimar celestial, para que esta sabedoria do alto, que não nasce em nós e não se encontra naturalmente em nós, através de pessoas que inclinam os ouvidos para ouvir aquilo que do céu se derrama de maneira abundante sobre a nossa vida, tenhamos condições de dirigir a vida daqueles que Deus coloca sobre a nossa guarda, ainda que aqueles que Deus coloca sobre a nossa guarda sejam 10 pessoas. Então é nesse sentido que o pastor, os pastores, ou a liderança, aqueles que dirigem um monte de pessoas, precisam de sabedoria, mas assim como ele está buscando para dirigir um monte, todos nós também precisamos buscar para dirigir o nosso montinho. O problema é que tem gente que não faz isso, esquece também estes, sejam primeiramente experimentados, ou ainda ele fala para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é exercitada. Como é que a gente luta pela maturidade cristã? Pelos exercícios, pelo crossfit da vida espiritual. Eu não podia perder essa, não. Pelo Muay Thai da vida espiritual. Tem que fazer, irmão. Agora não dá mais, né? Agora tem que esperar aí, né? Pelo boxe da vida espiritual. Irmão, tem que exercitar a vida espiritual. Mas eu não dirijo a igreja, eu não preciso. Precisa. Desde o Antigo Testamento ele diz, precisa. O problema é que como a gente tem poucas pessoas sobre os nossos auspícios discipulando, a gente se considera pessoas descartáveis da necessidade de sermos experimentados, inteligentes e sábios para dirigir a vida de alguém. Então, para resolver esse problema, o que é que eu faço? Não dirijo ninguém. Eu vou ser um eterno dirigido na igreja. Eita imaturidade, Deus não chamou a gente para isso. A gente vai ter que dirigir a vida de alguém. E eu aprendi um ditado, que eu não sou tão inteligente assim, mas ele diz assim, não é brinquedo, não é para brincar. A verdade não é brinquedo, não brinque. Aprenda. Não brinque, estude. Não brinque, se exercite. Não brinque, ouça. Aqui, através desse aprendizado, eu fiquei nem vou dizer, né? Mas um fortão da vida espiritual. Então, a gente só sabe quem é fortão da vida espiritual se tem um monte de fraquinho espiritual vindo atrás. Eu vou perguntar, e não é um monte de fraquinho espiritual vindo atrás para você gerar confusão também. Também não é isso, não. É um monte de fraquinho espiritual para virar fortão espiritual como você é. Para que, do mesmo jeito que você faz, dirigindo esses fraquinhos para que ninguém desvie eles da fé, quando eles estiverem grandes, eles vão fazer a mesma coisa que você está fazendo com outras pessoas. A pergunta é simples, quem são os fraquinhos espirituais que você está dirigindo? Um dos pilares da nossa igreja, né, desde lá de trás, eu disse a vocês que era discipulado. Então, não é moda, irmão, é que não existe igreja que seja sadia se ela não discipular. É simples assim. A gente será doente da alma se nós não buscarmos aprender para ensinar. Então, se você aprendeu, a pergunta é, está ensinando para quem? Onde ele diz, considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este que assim fizer, será bem-aventurado no que realizar. Paulo, falando à igreja de Tessalônica, dizendo que eu me recordo nas minhas orações de cada um de vocês, entre outras coisas, de trás para frente, da firmeza da esperança, da abnegação do amor e da operosidade da fé. A gente pensa na operosidade da fé em fazer milagre, fazer um mar se abrir, fazer um morto ressuscitar. Um milagre é você, dia após dia, ajudar uma outra pessoa a sair da imaturidade para entrar na maturidade.
maturidade. É exatamente o que o pai faz com o filho. Pensa na trabalheira que dá. Pensa se você é um grande homem, uma grande mulher, parcialmente, porque nem todo mundo teve um bom pai e uma boa mãe para isso, mas aqueles que pela graça tiveram, parcialmente, Deus fez com que nós chegássemos onde chegamos graças aos nossos pais terrenos. Nós fomos aprendendo a respeitar. Hebreus chega ao ponto de dizer que se nós respeitamos ao nosso pai da terra, deveríamos ter muito mais respeito pelo pai do céu. Então, é o pai da terra que tem que ter estômago para dizer, filho, não é desse jeito, e o filho fica emburrado 3 dias. Para dizer, filho, caminha pela esquerda, já sei, já sabe? Então vai, dá com a cara na água, falei para você, volta para cá que o negócio é por aí. Estou falando, mas já sei que ele é por ali. Tudo ele sabe, tudo a pessoa sabe. É onisciente, filho é onisciente, sabe de tudo. Na hora que dá com os burros na água, é o pai e a mãe que tem que lidar com a falta de onisciência dos nossos filhos. O pai sabe como é difícil você comer e o filho com a cara bicuda, você tentando ajudar e ele não consegue receber. Então, é este processo de estômago ruim, é este processo de inquietação, é este processo de falta de sono, é este processo de dificuldade que a gente tem, que a gente deveria ter com pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, porque praticamente nós deveríamos olhar para eles, e deveríamos nos ver neles. Porque se eles são imaturos, um dia nós também fomos. Espero em Deus que fomos. Por fim, não só com exercícios contínuos, evitando uma preguiça espiritual, gerando uma opacidade da alma, nós deveríamos então lutar pela maturidade cristã com a postura correta, avançando e evitando a regressão, ouvindo rapidamente. Mas deveríamos também fazer isso por intermédio de práticas contínuas, exercícios diários, práticas ininterruptas, de maneira que venhamos a ganhar dia após dia músculos espirituais, para que quando os problemas se manifestarem na nossa vida, vai doer. Eu me lembro da parábola lá das ondas, e vieram as ondas e se abateram sobre aquele que construiu a casa na areia e também se abateu naquele que construiu a casa sobre a rocha. É interessante que aquelas ondas não se abatem só quem construiu a casa na areia, porque tem gente que acha que só porque construiu um fundamento sólido, ele é capaz de ter uma casa matrix, onde a onda vinha e ele desvia da onda, e a onda vinha ele vai e ela não bate naquela casa espiritual. Isso não existe, irmão. Vai bater e vai doer e nós vamos permanecer de pé. Assim que funciona. Então, o meu medo não é da onda, o meu medo é da fragilidade de quem está de pé. E isso, então, subsidia o último argumento, com um conteúdo selecionado. Capítulo 6, verso 1, ele diz, deixe-se levar para o que é perfeito. Porque não faz sentido eu lançar de novo. Então, o que ele chama é da base da vida cristã. Ele usa 3 pares de palavras. Primeiro par de palavras, que é o arrependimento e a fé. Verso 1, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Isso aqui é básico. A gente tem, isso aqui é leitinã. É para ser aprendido, mas lá na meninice. Não é para continuar eternamente preso em dúvida sobre as coisas a respeito do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, galera que, eu estou andando diante de Deus, você se arrepende? Não me arrependo de nada, não, mas eu estou andando porque Deus me aceita como eu sou. Não aceita não, irmãos. Tem que ter a palavra arrependimento na vida. Na verdade, a vida cristã, ela é constituída de muitos arrependimentos. Aquele é só o primeiro de vários que ainda virão. Então, se não tem arrependimento de obras mortas, de coisas que nós fizemos e achamos que ganhávamos vantagem,
enchemos o peito para dizer eu fiz e aquilo, e quando a gente chega diante de Deus, a gente percebe que aquilo que a gente fez era nada diante de Deus, não serve para nada. A gente, na verdade, não só não edificou, como destruiu. A gente tem que se arrepender ainda daquilo que a gente fez. Isso é base da fé em Deus. Segundo grupo de palavras, do batismo e da imposição de mãos. Aliás, ele fala de batismos, porque tem vários batismos registrados no Novo Testamento, por várias circunstâncias, lembrando que o Novo Testamento é uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Se você não entender o termo transição, você vai fazer um monte de misturas no ensino do Novo Testamento, tá bom? Então, existem vários batismos, por isso que ele fala de batismos e da imposição de mãos. O que normalmente ele está fazendo menção seria do batismo do início da vida cristã e a imposição de mãos, que seria a consagração para andarmos na vida cristã. E depois, a terceira dupla dinâmica, ele diz da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Falar da ressurreição dos mortos, que é o que estava inquietando a igreja de Tessalônica, ele diz, olha, vocês não deveriam se inquietar nem pela presença e nem pela epístola de quem quer que seja que fale a respeito da ressurreição dos mortos. Eu já falei para vocês, mas eu vou dizer como é que vai acontecer. Vai soar a trombeta e o mar dará os seus mortos e nós iremos nos encontrar com Deus nos ares. E ele vai ensinando de novo a igreja, porque a igreja, por causa da memória fraca, ela estava de novo se inquietando por coisas que são básicas na vida cristã. Todo cristão deveria ter a habilidade e as condições que um mestre tem de ensinar outras pessoas a respeito destes três duplas dinâmicas: arrependimento e fé, que é no início da vida cristã, batismo e imposição de mãos, que diz respeito ao meio da vida cristã, e ressurreição dos mortos e juízo eterno. Se você tem dúvida, pode tirar essa dúvida, mas tira essa dúvida e anda, irmãos. Porque é sobre isso que ele está dizendo, que são, no versos 1 do capítulo 6, princípios elementares da doutrina de Cristo, ou, de acordo com o capítulo 5, verso 12, princípios elementares dos oráculos de Deus. O que significa que é ele que está dizendo, não sou eu. Veja, eu gosto dessa expressão aqui, a gente pode discutir isso, mas a gente tem que avançar para outros assuntos. Então, com conteúdo selecionado, porque ele diz no capítulo 6, verso 1, pondo de parte, de lado, você pode até discutir esse assunto, mas põe de lado os princípios elementares, aprende esses três grupos de palavras e vamos adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem gente que não consegue replicar estes assuntos a outros dos princípios elementares da fé cristã. Se isso é factível na vida de qualquer um de nós, Deus pede para que a gente mude hoje, irmãos. Que a gente não venha na igreja para se tornar sabidão. Deus nunca teve esse propósito. A gente vai aprender para instruir. Põe na sua cabeça, aprender para instruir, aprender para ensinar, aprender para compartilhar. Deus vai dar o que Ele está dando para você hoje, para que você tenha condições de dar para alguém amanhã. Então, basicamente, a gente luta pela vida cristã quando o discipulado é real na nossa vida. Entendeu? Como a base, um dos pilares da nossa igreja é o discipulado, não tem para onde correr. Tira o discipulado e a gente vai ter um monte de menino dizendo, como é que faz a respeito do arrependimento? Mas, de novo, tá bom, vou explicar para você, blá, 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 blá. Aí passa 2 anos, mas e o arrependimento? Será que faz assim, de novo esse assunto? Tá, eu vou explicar de novo, blá, 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 blá. Ah, mas e a fé? Não, irmão, para com isso, nós estamos fazendo 40 anos o que podia fazer em 2 meses? Não, parou aí. Põe de parte e anda. Eu tenho dificuldade? Então vamos fazer uma sala de reforço na igreja daquelas pessoas que têm dificuldade e não avançam. Eu não tenho problema nenhum, só não impeça seu irmão de avançar. É simples assim. Se você tem dificuldade, você pode ficar o tempo que você quiser na sua dificuldade, desde que você não impeça seu irmão de avançar. Por isso, a gente tem que ser rápido para ouvir. Jonas, ajuda nós aí, por gentileza, o pessoal do Ministério de Música, vamos cantar Eu Quero Ser um Vaso Novo.
De quê? De entendimento e de prática. E o que é que vai ter que existir na nossa vida que, eventualmente, não seja tão comum? O discipulado. Basicamente, a gente... Alô, som? Basicamente, a gente luta pela maturidade quando o discipulado é algo natural na nossa vida cristã. Então, meu desafio a cada um de todos nós que estamos presentes. Talvez alguém entenda por que eu tenho discipulado. Um abraço aí para a turma de Cuiabá que nos acompanha. O único horário que eu tenho para esta turma é segunda-feira, 10h30 da noite. E alguém pergunta, mas por que você faz esse esforço com essa galera às 10h30 da noite, 1h da manhã, a Luzinha de acordar, eu estou ensinando lá. Vai lá em casa 1h da manhã, que às vezes eu estou acordado, se for segunda-feira principalmente. Eles nem são da nossa igreja. Eu achei tão bonitinho, alguém perguntou lá, pastor, posso perguntar um negócio para o senhor? Pode. Posso ser membro da sua igreja morando em Cuiabá? Você precisa ser membro de alguma igreja. Procure alguma igreja perto de você e eu seguro na sua mão até que você tenha uma igreja para segurar na sua. E como esse, eu tenho vários que não são membros da igreja e muitos deles nunca serão da nossa igreja. E nem por isso eu me nego, esquivo, obrigado. Eu me esquivo, obrigado, tá ligado, e nem por isso eu me furto do privilégio de ensinar alguém a respeito da vida cristã. Todo mundo que pediu, recebeu. Até hoje. É por isso que às vezes o pastor está cansado. Porque Deus não chamou a gente para trabalhar só, entre aspas, na igreja. Nós somos cidadãos do reino. Quem é que você está ensinando? Se você não fizer isso, não é essa igreja que não vai para frente. Nós vamos ter dificuldade de crescer espiritualmente. Deus está chamando. Ensine pessoas. Deus vai colocar na sua vida. Eu estou com medo. Vai com medo. Eu vou chorando. Vai chorando. Não sei responder. Diga, não sei. Você vai lá, estuda, depois responde. Mas não resolve o problema dizendo assim, para resolver a necessidade de sabedoria, não vou ensinar ninguém, porque aí não precisa de sabedoria. Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para sermos maduros espirituais. Fazendo de que jeito? Com a postura correta, com o exercício correto e com o material correto. Vamos ficar de pé? Vamos cantar. Nós queremos ser um vaso novo. Vaso que aprende, mas também vaso que ensina. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser.
Daniel, vem aqui e ora por nós, para que Deus derrame graça. Vamos orar pedindo para que a nossa igreja entenda a necessidade de sermos maduros. E um dos caminhos, certamente, é o processo de discipulado. Que Deus nos faça uma igreja discipuladora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é luz neste mundo de trevas. Verdade. É lâmpada que vai iluminando o nosso caminho. Sem a Tua palavra, Deus, e o Teu Santo Espírito para aplicá-la nas nossas vidas, e os mestres que o Senhor coloca no nosso percurso, de modo algum nós conseguiríamos compreender, de modo algum nós conseguiríamos sequer ter uma postura adequada diante de Ti. Verdade. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma postura correta, uma postura, ó Deus, de acordo com a fase em que vivemos, se recém-convertidos, ó Pai, aprendendo das coisas elementares, Amém. mas prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo, Amém. amadurecendo na fé e não permitindo, ó Deus, que a preguiça espiritual nos deixe estagnados na vida cristã. É verdade, Deus. Ó Pai amado, nos ajude, Senhor. São tantas distrações neste mundo, gastamos tanto tempo com coisas fúteis e por vezes nos esquecemos ou ficamos preguiçosos em exercitar as disciplinas espirituais. É verdade, Deus. Se oramos pouco, nos ajude a orarmos mais. Se lemos pouco e estudamos pouco a Tua palavra, nos ajude, ó Deus, a nos esforçarmos mais para aprender as coisas mais complexas, das coisas que o Senhor quer nos ensinar. É verdade, Deus. Não permita, ó Pai amado, que a Tua igreja fique estagnada. Amém. Que sejamos crentes imaturos que se incomodam com coisas pequenas, mas que venhamos a ser crentes mais sábios, Amém. cheios do Teu entendimento, Amém. cheios do Teu Santo Espírito, para que possamos ajudar aqueles novos na É fé, verdade, Deus. os débeis na fé. Amém. Pai amado, precisamos do Teu Espírito Santo, porque sozinhos não É conseguimos. verdade. E te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor coloca pessoas ao nosso redor que muitas vezes nos tiram do nosso estado de conforto, É verdade. do nosso estado de comodidade e nos fazem buscar com mais intensidade o Teu reino. Amém. Louvado seja o Teu nome pela vida do pastor que nos ensina. Amém. Louvado seja o Teu nome por aqueles que estão à frente na liderança, nos ministérios, nos grupos, na escola bíblica dominical, porque cada um deles tem uma parte de contribuição no nosso É crescimento. verdade. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Amém, Jesus. Queremos ser, ó Pai, vasos diante de Ti, vasos cheios da Tua sabedoria, vasos cheios do Teu entendimento, vasos que louvam, honram e exaltam o Teu nome. Amém. Quebra, ó Deus, as nossas vidas, faze de novo, ó Pai, vasos perfeitos diante de Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Homens e mulheres que não tenham que se envergonhar diante de Ti. É verdade. Bendito seja o Teu nome. Leve-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua segurança, debaixo da Tua paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, ó Deus. Amém, Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, porque inevitavelmente sabemos que a palavra lançada, ela não volta vazia. Amém. E sabemos que corações foram enchidos nesta noite, vidas foram edificadas. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.